Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiano. Este domingo, em carne e osso aqui do nosso estúdio, Salomão, já estávamos com saudades suas. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa. Começamos mesmo com aquilo que são os factos da semana. Muito obrigado e também já tinha saudades de estar aqui nesta sala. Bom, eu tenho um facto da semana dividido em duas partes. O facto é a saudação de dois aniversários, de dois aniversariantes até. O primeiro aniversariante que devo saudar é o presidente João Kishissano. Ele, no dia 22 de outubro, completou 86 anos, uma boa idade. É um patriota moçambicano, um nacionalista. Toda a vida dele foi dedicado a lutar por Moçambique. Foi dos primeiros negros, ele com Pascoal Mucumbi, a estudar no Liceu Salazar, no tempo colonial, aquilo que hoje é a escola secundária Josina Machel. Então, lá para os anos 50 e tal, e já estavam lá a estudar, nos finais dos anos 50. Então, teve um percurso longo, foi para Portugal para estudar medicina, depois, devido a questões políticas, estava mais engajado na política. Ele foi para a França e desenvolveu atividade política, foi um dos primeiros presidentes da Associação dos Estudantes Moçambicanos no exterior, e depois, em 62, esteve presente em Dar es Salaam, na fundação da Frelimo. Portanto, é um patriota que não há mácula possível. E fico admirado quando jovens, novos, esses miúdos que aparecem agora, alguns até colocam em causa. É ele o mentor disso, o mentor daquilo. O Kishissano é o mentor da liberdade do povo moçambicano. É um lutador pela pátria, já desde os anos antigos, anos muito antigos. Foi secretário particular de Eduardo Mondlane, foi chefe da segurança da Frelimo, passou por muitas coisas. Finalmente foi presidente da República, depois de ter sido primeiro-ministro do governo de transição com pouca idade, com 35 anos, e depois ministro dos negócios estrangeiros durante 11 anos, para depois ficar presidente da República há 18 anos. Portanto, saúdo a longevidade dele e a continuação da clareza das ideias dele, que até hoje estão a ser utilizadas a nível interno e externo. A outra figura muito ligada a João Kishissano, também pelo mesmo percurso, é Graça Machel. Graça Machel, no dia 17 de outubro, completou 80 anos de idade. A Graça Machel é a minha primeira ministra da Educação. É a pessoa que assumiu a pasta de ministra da Educação com 29 anos, em 1975. E pronto, até era solteira na altura, em 75 era Graça Simbina apenas. Ficou Graça Machel, depois de casar com o presidente Samora Machel, no dia 7 de setembro de 1976, em que o padrinho foi Kenneth Kaunda. E foi um casamento bonito, anunciado publicamente, foi com pompa e circunstância, mas veja lá o casamento de um chefe do Estado na altura, muito modesto, comparando com os casamentos que andamos a assistir aqui nos hotéis de agora. E a coisa que me leva a destacar a Graça é que eu fui da educação desde 1978. Em 78 fui frequentar o curso de professores, e em 79 eu comecei a dar aulas, e depois fui dar aulas em Cuba, etc. Voltei, também continuei a dar aula. O que me faz destacar é o rigor dela como ministra da Educação. Foi muito rigorosa. Rigorosa do ponto de vista, veja lá, naquele tempo não havia essas coisas, computadores, não sei quantos, mas não havia corrupção, não havia venda de exames. Estou a ver aquelas senhoras que trabalhavam com a Graça, muito fortes também, Teresa Veloso, Silvia Costa e outras senhoras que trabalharam duramente na educação. Então, eu penso que o tempo dela foi uma grande época
para a criação da nacionalidade moçambicana. E ela forjou muita gente, as intervenções que fazia, e uma vez foi a Cuba, fez-nos uma palestra extraordinária, acho que foi em 1980 ou 81, uma coisa extraordinária. Quer dizer, naquele tempo não se falava de doutores, não se falava de PhDs aqui em Moçambique, mas havia muito conhecimento, havia muito saber, havia, quer dizer, você gostava, vibrava por estar a fazer coisas com pessoas que sabiam mais do que você. Então, é um tempo que dá saudades para nós. Quer dizer, algumas pessoas, vocês são saudosistas, não deviam referir-se a isso, mas sem isso também não existe o presente. Então, eram esses dois factos que eu queria referir e saudar a saúde, saudar a eles e desejar-lhes boa saúde e continuidade da boa visão que os dois têm. Tanto Graça Machel como João Cristiano são pessoas ainda muito úteis para a sociedade, não só a sociedade interna, como a sociedade internacional, onde são frequentemente requisitados e convocados. Há pouco tempo a Graça esteve a discursar no Vaticano, numa grande conferência, num fórum mundial de personalidades do nível que só ela que é. Então, pronto, continuou a dignificar Moçambique de várias maneiras. Depois, a Graça Machel foi primeira-dama, mas ela construiu o seu próprio percurso à margem dos margens. Não é Graça porque é esposa de Samora, ela própria existe. Exato. E veja que na altura dela não havia gabinete da primeira-dama. Gabinete da primeira-dama e tal, com muitas coisas. Agora, muito folclore, muitos vestidos, muitas coisas. Não era isso. Era uma pessoa do terreno, trabalhava, intervinha, viajava. Nem viajava com o marido, nem viajava com o chefe do Estado. Viajava ela independentemente, em trabalho, em fazer coisas concretas. Construiu uma fundação de grande respeito. Esse é o exemplo de uma fundação que hoje em dia conseguiu conquistar uma independência econômica própria. Não vive toda hora aí atrás de dono. É uma senhora de fato de grande valor. Eu tenho muito respeito por essa geração. É uma geração de ouro para nós. E que, infelizmente, a sua valorização está muito além daquilo que seria desejável. Tem graça que a doutora Graça é muito celebrada no exterior do que aqui dentro. Aqui andamos ainda com aquela mesquinhice. O presidente Gebusa dizia esta semana, quando foi visitado pela Corte, uma das grandes questões que Moçambique tinha que se resolver era a inveja. Ele elencou 3 males, sendo que a inveja é um deles. Não, então, mas tem razão. O presidente Gebusa tem muita razão nesse aspecto. A inveja é um vírus grave aqui no país. Para ele, resolvendo a inveja, já damos um passo muito grande. Já podemos andar muito. Estão de parabéns, o presidente está também a doutora Graça, a Mamã Graça, como todos nós costumamos chamar a ela. Salomão, vamos avançar então para os temas da semana. Esta semana foi marcada pelo início da segunda sessão desta 10ª legislatura, com os discursos da Presidente da Assembleia e das chefias de bancadas. No cômputo geral, como é que viu esta abertura? Com que impressão ficou, Salomão? Não, eu vi que, bom, pelo menos as intervenções todas estavam atentas às questões prementes deste momento, como, por exemplo, o diálogo inclusivo. Todas as intervenções da abertura referiram-se em termos em termos um pouco críticos até ao diálogo inclusivo. Todos referiram-se e desejaram que o diálogo inclusivo seja de facto, digamos, isso não foram eles que disseram, uma tábua de salvação para o país. Então todos elencaram o diálogo inclusivo, todos eles referiram-se aos grandes problemas do país, à corrupção, discutiram a corrupção nas suas várias vertentes. Houve aquele ruído dos 33 milhões do Fundo Soberano, que não era do Fundo Soberano, apareceu lá, interferiu nos discursos de algumas bancadas. Então, penso que arrancou bem, e a Presidente da Assembleia até calhou bem, porque na mesma semana estava a decorrer uma conferência grande aqui em Maputo,
durante 2 ou 3 dias sobre violência baseada no gênero. E o feminicídio, o assassinato de senhoras, que está na moda. Só um semestre na Beira, acho que foram assassinadas mais de 20... Espancamentos e assassinatos. E muita coisa, quer dizer, muita maldade. E a Presidente da Assembleia dirigiu-se a isso, criticou isso, considerou isso uma grave violação dos direitos humanos e apelou a um combate cerrado contra isso. É uma outra forma de criminalidade e que é preciso termos, a sociedade ter consciência sobre esses assuntos. E também todos falaram, quase que saudaram a conferência que houve, a 4ª conferência de luta contra a corrupção, ou de combate à corrupção, que foi superiormente dirigida pelo Presidente da República. E eu penso que estiveram bem as 4 bancadas. Salomão, uma das questões que, pronto, nós estamos habituados, por exemplo, as bancadas da oposição vão elencar um conjunto de críticas sobre a ação governativa, até socorrendo-se muito na que são as informações que vêm da comunicação social. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, não sei se partilha desse meu entendimento, o discurso do chefe da bancada da Frelimo. Quero-me parecer descolar um pouco daqueles discursos que estavam muito habituados, das Rosanas ao presidente, ao visionário, ele que resolve o problema. Ele, sem ser corrosivo, digamos, na crítica, mas trouxe aqui reflexões muito interessantes. Não só essa questão da corrupção que colocou no diálogo, mas, acima de tudo, a questão de olhar para explicar ao Executivo que a bancada da Frelimo não é uma extensão do governo, nem do partido. Está aqui para fazer uma atividade parlamentar de fiscalizar a ação governativa. Não sei com que impressão ficou com isso. Não, eu fiquei com boa impressão. Sim. Aliás, eu, como conheço o Dr. Feliz Silva, é uma pessoa muito frontal, uma pessoa muito aberta e muito direta aos assuntos. E eu penso que ele não está a dizer aquilo por ser abertura da sessão da Assembleia. Está a dizer aquilo porque é sua convicção de que a bancada deve ser uma bancada parlamentar do Partido Frelimo na Assembleia e não ser uma caixa de correio, uma extensão do Executivo. Portanto, a própria bancada da Frelimo tem que ser a primeira na fiscalização do Executivo, a primeira a criticar as posições, nem sempre o fará em público, logicamente, mas a criticar os erros que o governo eventualmente comete e não ficar ali apenas como um yes man que espera receber chamadas do topo para cumprir. E eu penso que é uma boa postura, é a postura dele. Tem sido um indivíduo muito aberto, muito crítico e muito, como é que se diz, reconciliatório. Eu, quando vi no princípio da legislatura o esforço que ele fez para introduzir o Lutero Simango no Conselho do Estado, eu fiquei feliz. Fiquei feliz sem ser eu feliz. Mas como assim? Não, fiquei feliz porque criamos... O MDM não tinha... Não tem direito. O MDM, pela Assembleia, não tem direito. No passado, o MDM teve o Davis Simango no Conselho do Estado, mas de prerrogativa do chefe do Estado. Nas pessoas eleitas, elege segundo a representatividade parlamentar. O MDM não tem direito, não devia estar lá. Mas como os outros já estavam lá, os próprios presidentes e o chefe da bancada da Frelimo, sentindo que ficava bem estarem todos lá, ele fez um esforço que até podia ter-lhe custado outras coisas, não é? Mas conseguiu, graças a Deus, conseguiu que as coisas terminassem bem. E eu penso que é muito positivo o posicionamento dele e também é bom que... O que é que nós temos vindo a dizer ao longo de anos? Temos vindo a dizer que a bancada da Frelimo não pode ser uma claque do governo no Parlamento. Não é claque do governo. Quando chegar lá, até bater... E depois, muitas vezes, uma pergunta é colocada a um membro do governo pela oposição e antes do membro do governo responder, surgem pessoas da bancada da Frelimo já estão a responder. Quer dizer, então, ou estão no governo ou estão no Parlamento. É preciso distinguir isso. Ser da Frelimo não é você andar toda hora a gritar para ser visto. Não. É preciso ter postura. E eu penso que essa nova bancada o que tenta fazer é tentar delimitar
Nós somos deputados, nós não estamos no governo. Então, vamos lá deixar o governo responder às suas preocupações. Claro que nós vamos ter uma posição também, mas não nos substituirmos ao papel do governo, senão fica uma confusão. Então, eu penso que está bem entregue a bancada. Eu penso que é possível que nesta legislatura haja muita produção. Agora, não é só a bancada Frelimo que trabalha, não é? Também gostei muito... É uma das questões, se calhar, antes de avançar para as outras. Sim. Nos últimos tempos, tem estado a falar-se muito sobre a questão dos recursos naturais. Sim. A dilapidação dos recursos em Manica, em Sofala, os cartéis ligados à indústria da madeira. E ele fala aqui da necessidade do governo e o Parlamento aprovar leis mais robustas que incorporem a gestão sustentável dos recursos naturais, combatam o desmatamento ilegal e promovam práticas agrícolas resilientes. Quer dizer, são temas que tem estado aí a melindrar um pouco o Executivo e o próprio partido, tendo em conta que a maior parte dos detentores dessas licenças são pessoas ligadas ao Partido Frelimo. Exato, mas é aí onde está o mérito deles. Porque é preciso... Senão, um dia, já não há diferença entre bancada e o governo. Fica tudo igual. É bom que, de facto, haja uma demarcação clara e assim, ele ganha espaço para ser o fiscalizador do Executivo. Porque a bancada da Frelimo, a bancada do Podemos, a bancada do MDM, a bancada da RENAM, são todas elas o parlamento e fiscalizador da ação do Executivo. Agora, se uma bancada começa a fraquejar, começa a comportar-se como governo em si, isso é um mau serviço ao país. E eu penso que ele, o Dr. Félix Silva, mostra que, bom, é da Frelimo, claramente, mas não é para ele se substituir ao governo da Frelimo só porque ele está na bancada da Frelimo, é chefe da bancada. É para ele fiscalizar, em primeiro lugar, e, sobretudo, o governo da Frelimo, para que o governo tenha uma conduta exemplar e tenha um desempenho para que não faça sofrer a própria bancada. Porque se o governo desempenhar corretamente, a bancada até fica descansada. Mas se o governo continuar num marasmo em que as coisas não sabemos se vai bem, vai mal, e lá no Parlamento pode ir um ministro totalmente despreparado, porque tem uma bancada que vai se levantar e começar, não, é porque o nosso executivo, com muitos adjetivos no meio. Isso não ajuda nada, o país não cresce com isso. E eu penso que saiu-se bem, posicionou-se bem. Agora, em relação aos outros... Eu estava a dizer que os outros também não ficaram muito longe. O chefe da bancada do Podemos, que eu não conhecia os discursos dele, foi muito contundente. Teve um discurso muito interessante. Um discurso que até assustou algumas pessoas que andaram a dizer que o Podemos era fotocópia do Partido Frelimo, fotocópia melhorada da Frelimo. Não é isso que ele mostrou. Ele mostrou que tem agenda própria, que o Podemos tem agenda, vai fiscalizar o governo, vai criticar e vai exigir. Então, isso é muito bom. Mostrou com muita clareza os objetivos do partido dele dentro do Parlamento. E eu acho que é muito bom. Mas parece que estão com aquela marcha daqueles dois deputados. Parece que houve uma tentativa nova de impedir a posse daqueles dois. Sim, mas com o discurso que ele fez, ele ultrapassa isso. Eu penso que... Não, ele mostrou-se muito acima de pequeninas coisas. Mostrou uma visão de um parlamentar atento, um parlamentar que conhece os assuntos. Mesmo essas conferências de combate à corrupção, ele teve um posicionamento bastante crítico, positivo, na minha opinião. E eu penso que está de parabéns o chefe da bancada do Podemos, o Dr. Moussanhano. Bom, o Jerônimo Malagueta, da RENAM, também falou boas coisas, mas fica prejudicado. Quer dizer, nós já estamos psicologicamente preconceituados por causa do Sufo Momad. Quer dizer, quando você não representa um bom líder, mesmo que você seja bom, não fica bem. Então, ele falou também, referiu-se ao combate contra a corrupção,
tudo isso. Mas ele fica prejudicado pelo líder dele. Quer dizer, as pessoas logo colam, dizem, mas você fala isso, mas lá fora você não é isso. Quer dizer, então, quer criticar a casa alheia, mas... Exatamente, mas você é pior do que isso que está a dizer. Agora, o Fernando Bismarck foi uma boa intervenção. Tem sido um bom líder parlamentar. Tem sido um bom deputado para todos. Sim, mas é uma pessoa com boa visão, com uma visão muito completa, uma visão boa, crítica, direcionada para questões de fundo, questões fundamentais da vida do país. E eu penso que o Parlamento, com esses 4 chefes, sobretudo com os 3 que a gente exaltou aqui, o Parlamento está muito bem entregue e pode, essa legislatura pode produzir resultados melhores do que as outras legislaturas. Pode marcar a diferença no crescimento, mostrar que saímos de uma época, crescemos durante vários anos e agora estamos neste nível. Quer dizer, aquelas intervenções que eu ouvi no dia da abertura mostra um crescimento qualitativo do debate parlamentar. Mostra que o Parlamento está a ir para frente. E se continuar assim, podemos ter um bom Não são os efeitos da transição geracional, mulher. Parece que os jovens no Parlamento parecem ser mais arrojados do que necessariamente a velha guarda. Eu acho que sim, mas há que ser arrojado assim, espalhando-se, mas eles não se espalham, estão a ser arrojados. E isto aqui, para mim, é um cartão amarelo para o governo. É como quem diz, cuidado, governo. O Parlamento é Parlamento. Vocês não podem vir aqui ao Parlamento se contradizer. Não podem vir ao Parlamento. Vamos ver agora no debate da conta geral do Estado. Mesmo também nas perguntas ao governo. Exato, e nas perguntas ao governo. Porque o governo, esta semana, teve um ruído grande na sua comunicação. Então, você não sabe o que diz o porta-voz, o que diz a ministra das Finanças, o que diz a primeira-ministra. Cada um é uma versão. Escuta essa versão, não cola com aquela, não cola com esta. O secretário de Estado veio também na quinta-feira com uma outra versão. Com outra versão. Então, eu penso que isto, o Parlamento, da maneira como está se a posicionar, está a dizer ao Executivo, cuidado, organizem-se, façam TPC antes de virem para cá. Também havia aquela mania, entre aspas, de os ministros não aceitarem no Parlamento, o próprio governador não aceita. O governador do Banco de Moçambique. Humilhar o Parlamento de uma forma absolutamente inaceitável. Não, até foi Bismarck que sugeriu uma lei, quer dizer, que obriga o governador. Quer dizer, também não é preciso lei. Quando um Parlamento chama, você não vai. O que é isso? Então, não é bem assim. E ele não pode se sobrepor. O governador do banco não é legislador. Ele não pode se sobrepor ao legislativo. Então, eu penso que é preciso acionar mecanismos, é preciso haver uma união das bancadas. As bancadas, muita gente não sabe que no passado, por exemplo, houve um tempo, na primeira legislatura, de 1994 para 99, foi uma grande bancada, uma grande legislatura. O chefe da bancada da Frelimo era Armando Emílio Guebuza, o chefe da bancada da Renamo era Raul Manuel Domingos, e o chefe de bancada do UD, Antônio Palanche. Esses 3 chefes, perante a recusa do Procurador-Geral da República, o doutor Sinai José Fanhatitima, de ir prestar o informe, alegando que o informe é anual, é o que diz a Constituição, mas não diz anualmente. Não diz que o procurador tem que prestar informe anualmente. Diz que tem que prestar informe anual. Pode dizer este ano, o próximo pode não. Sim, diz que eu não vou este ano, porque não é anualmente. Então, os 3 chefes de bancada fizeram uma reunião entre eles e decidiram aprovar uma moção de censura ao Procurador-Geral. E o Presidente da República, João Quixote Santos, teve que tomar medidas sobre o Procurador-Geral, exonerando-o. Porque os chefes das bancadas uniram-se, disseram não, esta é falta de respeito ao Parlamento. Então, quer dizer que
já naquele tempo, havendo Mas como é que pessoas... regredimos tanto? Sim, é que hoje em dia... por Tínhamos, exemplo, mesmo os deputados da Frelimo naquela altura, até a legislatura de 99, as questões que eram colocadas, o governo ia ali para prestar contas, mas nos últimos tempos, como estava aqui a dizer... Exato. Nos últimos tempos, quer dizer, criou-se um corporativismo em que a bancada é o partido em si. Então, o governo ia lá passear, deixava as duas, o Muxanga e a Frelimo... E eu lembro-me, nessa bancada de 1994, que o primeiro vice-presidente era o Dr. Abdul Karim Issa. Ele levantou muitas coisas, inclusivamente, ele apresentou projetos de lei que foram debatidos e aprovados. Quer dizer, várias questões de fundo que vinham da bancada da Frelimo, você sentia que estão a vir coisas sérias. Agora, depois passamos para... parecia uma coisa para... não havia diferença. Aquela coreografia das palmas. Sim, palmas, dança. Mas depois a oposição também começou a imitar o discurso, saudar também a clarividência. Apitos, saudar uma pessoa que não faz nada. Saudar a clarividência. E depois, às vezes, acusam a pessoa de ter clarividência quando não tem. Até o Sufo Mamadi tem clarividência. É muito clarividente, é dedicado à luta incansável pelo povo moçambicano, mas sentado. Então, eu penso que nós podemos recuperar. E esta abertura, essa juventude que está a liderar as bancadas, sobretudo as 3 bancadas, mostrar... Não, mais uma vez ficou atrás do barco, quer dizer, os outros fizeram uma transição geracional, colocaram lá jovens de uma outra geração. Sim, a Renamo recua praticamente, resgataram uma lagueta que não é nada. A Renamo já esteve bem, já esteve lá a doutora... Ivone Soares. Ivone Soares, já teve a Angelina Dickinock. O próprio Viana Magalhães. Exatamente. Tinha dado um avanço muito já grande. Estava a caminho ao encontro do futuro e decidiu regredir para ir ter com o passado. Portanto, é um retrocesso. Mas pronto, eles vão a tempo de organizar melhor a sua bancada. Mas daquelas bancadas que nós vimos, e eu vi com muita atenção e achei que estamos no caminho certo. Exato. E sobretudo por causa da bancada da Frelimo. Porque a bancada da Frelimo é que tem sido um empecilho para o debate. Quando a bancada da Frelimo a mim se sobrepõe a todos, começa a responder as perguntas do Executivo, antes do Executivo, acaba matando toda a coerência. Todo o debate fica entre pessoas já. Quer dizer, já não abandonamos as questões. Eu lembro aquela vez, quando o ministro da Saúde foi dizer no Parlamento que todos os hospitais gerais vão ter TAC. A partir deste ano, TAC. E depois, quando foi para um júnior, eu não disse. E depois, quando é para ser apertado, é a bancada que responde. Não pode. Deixa o ministro transpirar sozinho. Foi ele que disse. Então, é ele que tem que explicar o que aconteceu. Se necessário, tem que mostrar uma imagem de vídeo, como fazem no Brasil. Reconhece essas questões. Então, nós não podemos pensar que construímos o país quando protegemos pessoas impróprias nos cargos onde estão. Se um ministro responde mal no Parlamento, até o presidente pode ver que esse ministro não me representa corretamente e cair. Não é proibido um ministro cair. Em todo mundo cai em vários... O Parlamento ministros. é a casa da democracia, lá onde os cidadãos todos são representados. Então, o Parlamento, na minha opinião, está de parabéns. E oxalá continua assim com esta... Devia ter o melhor tratamento do Parlamento, a hierarquia dos órgãos de soberania. Quero parecer o parente mais pobre. Não, é devido à organização financeira do nosso Estado. Mas isso é outro. Então, Salomão, então ficam aqui essas notas do Parlamento. Já temos deputados que possam ter aqui uma sessão que possa produzir os instrumentos necessários para que o país possa avançar. Então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos discutir aqui a proliferação de prémios para dirigentes, também a proliferação de novas organizações, que alguém perde eleições num sítio, cria uma nova organização. Então, esses serão temas que Salomão também quer abordar aqui. Até já.
Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, esta segunda parte vamos discutir aqui a proliferação. Salomão diz que nos últimos tempos assiste-se de uma forma preocupante, dirigentes estão a receber prémios suspeitos. O que está a acontecer nessa questão? Bom, a primeira parte até é compreensível, mas eu só quero chamar a atenção ao nosso país e ao mais alto nível para termos cuidado com elogios exagerados a partir de fora. O nosso presidente agora, esta semana em Genebra, é campeão disto, campeão daquilo, campeão de aviso prévio, quer dizer, é verdade que nós temos feito algum trabalho nessa área, mas ainda não fizemos tudo. Veja lá que o programa anterior, no tempo do presidente Nunes, previa um distrito, uma estação meteorológica. Acho que conseguimos montar algumas, mas poucas, um centro de previsão de tempo na Beira, mas não conseguimos andar muito nessa área porque não temos o financiamento suficiente. Então, mas pronto, nós não podemos pensar que quando o mundo exterior faz isto conosco, está-nos a agradecer porque já fizemos. Temos que entender isso como uma pressão para fazermos. Então, é um estímulo, Salomão. Sim, é um estímulo para fazermos. E também é uma abertura que eles estão a mostrar de que podem ajudar-nos a fazer. Portanto, podem nos ajudar no financiamento. Então, mas é bom sempre termos muito cuidado com esse tipo de elogios externos. Porque um país pode... Este país tem sido elogiado muitas vezes, mas se calhar os elogios não têm produzido o melhor país que nós queremos. Então, não vale a pena ficarmos felizes porque fomos elogiados em Genebra, fomos elogiados em Washington, fomos elogiados aonde, mas depois o país o que é exatamente no dia a dia. Então, os elogios têm que se traduzir numa realidade social e econômica diferente do próprio país. Mas a coisa que eu vi e que me fez pensar isto, e que até gostaria que fosse cancelado, é que na semana passada a ministra das Finanças foi a Washington e disse que a economia moçambicana estava em retração. Isto é, em desaceleração. Quer dizer que não estava ainda a arrancar, não havia crescimento econômico. Mas na mesma semana surge um panfleto que diz que o ministro da Economia, o Dr. Basílio Moat, vai receber, não sei se em Paris ou quê, em dezembro, um prêmio, uma distinção, pelo crescimento econômico de Moçambique. Quer dizer, a mesma economia que está em retração ganha prêmios. E depois, o que dizem lá? Dizem que ele é distinguido por ser made in Moçambique, por ser initiator of Made in Mozambique Initiative. Isto é, Precursor. É o precursor, é o iniciador da marca Made in Moçambique, o que é uma grande mentira. E eu penso que o próprio Basílio devia mandar dizer que não recebe essa distinção porque está errado. Não é ele o precursor de Made in Moçambique. O programa Made in Moçambique, o selo, foi criado durante o governo do presidente Armando Emílio Guebuza e, na altura, o ministro que estava em frente disso era o senhor Antônio Fernando, que até andava de camisete de Made in Moçambique, mesmo nas reuniões oficiais, ele andava de camisete. Até as reuniões do Conselho de Ministros ia de camisete. Como quem diz, nós temos que consumir o produto moçambicano. Então, houve nessa altura uma grande campanha. Produzir, consumir e exportar. Exportar. É isso mesmo. É esse o lema. E isso foi muito badalado, foi uma coisa bem divulgado durante o tempo do presidente Guebuza. E não continuou praticamente.
uma e outra empresa, uma e outra ocasião, se fala de que a empresa tal recebeu um selo, mas naquele tempo houve selo distribuído de forma massiva, o que mostrava empenho do próprio executivo Era bandeira. Nessa altura, o senhor Basílio Moato, não sei se já era secretário-geral da OJM ou já tinha sido corrido de secretário-geral da OJM, porque também o mandato dele na OJM foi abruptamente interrompido pela Comissão Política do Partido Frelimo. Agora, como é que de repente uma pessoa que não estava quando se começou um assunto vem receber um prêmio 15 anos depois e depois vai receber? Não, ele tem que mandar uma carta a dizer que agradece muito a amabilidade dessa organização, porém não é ele a pessoa própria para receber isso, pode procurar outra pessoa, mas não receber esse tipo de prêmio. Porque esses prêmios é para nos adormecer, não é nada esse prêmio. Esse prêmio é como alguém, por exemplo, pegar no Cristóvão Chum, ministro da Defesa, dizer que vai receber prêmio por ter dirigido a Operação No Gordo. É uma aberração. Se calhar, quando houve a Operação No Gordo, Cristóvão Chum estava na escola primária ou não tinha começado a estudar. Como é que você, de repente, pega uma coisa, porque a Operação No Gordo foi em 1970. Agora, você pega uma pessoa que não existia no panorama governamental na altura e lhe dá um prêmio por causa de um feito que ele nem presenciou. Quer dizer, isso é muito grave. Então, e depois alguém me disse uma coisa, que esses prêmios que vêm de fora, muitas vezes saem daqui. Quer dizer, aqui dentro, você pode comprar, você, Zé Belmiro, ser o melhor jornalista da África, a partir daqui. Até lembro-me uma coisa, na crise, no auge da crise das dívidas ocultas, o Gove, o governador do banco, foi de African Banker, quer dizer, o melhor banqueiro africano, quer dizer, ganhou um prêmio, uma distinção. Quer dizer, nós aqui estamos em bancarrota, estamos mal, mas o nosso gestor está a ganhar prêmios internacionais. Como é que você consegue isso? Quer dizer, como é que isto é feito? Alguém me explicou que não, isso muitas vezes sai daqui. Às vezes você pode pagar um prêmio lá para vir ter consigo. Então, nós não podemos, se nós queremos, e depois outra coisa, mesmo que o ministro da Economia tivesse que receber um prêmio, não é em 6 meses. 6 meses, ainda nem teve nenhum desempenho. É como atribuir um prêmio da melhor colheita agrícola ao ministro da Agricultura, que ainda não fez uma campanha agrícola. Ainda estamos a caminho. Quer dizer, este governo está aqui há 6 meses. Como é que de repente já ganha prêmios? Então, nós temos que sair dessa coisa de andarmos a ser adormecidos pelo capital internacional para conseguir os seus intentos aqui dentro. Porque enquanto nós adormecemos, ficamos felizes com os prêmios, elogios, naqueles salões bem perfumados, uísques, champanhes. Há coisa que eles sabem o que querem no nosso país. No dia seguinte, acha que estão a comprar? Estão a pedir acesso. Estão a comprar audiência, acesso aos nossos governantes através de coisas de fora. Então eu penso que isso temos que abandonar. O ministro Moato não está em condições. Mas não sou Moato, eu vejo também o MDM, parece, não é o MDM, o município da Beira, parece que tem um prêmio cativo também anualmente, é PMR. Nem sei o que é isso de PMR, mas aquele prêmio também já vem ganhando desde o tempo de David Simão. E ganham, porque são todos. Parece sucessor, quer dizer, o município da Beira, mas pronto, isso é outra coisa, é uma coisa local. Agora, uma coisa nacional é para o nosso governo, e logo um governo que acaba de entrar em funções, não pode. Então, temos que abandonar. E mais, quando um ministro é convidado para esses prêmios, eu penso que a primeira coisa que tem que se fazer é submeter esses prêmios ao crivo do próprio Conselho de Ministros, para o governo de Moçambique decidir se aceita ou não aceita.
que o seu ministro seja galardoado naquelas categorias. Como é que vamos galardoar alguém de uma coisa que ele não conhece ou não viveu? Então, não pode ser assim. Então, é isso que eu queria dizer que não fiquei feliz ao ver isto. Enquanto a ministra da Economia está a dizer um relatório que é uma radiografia da situação do país em Washington, a dizer que nós estamos mal, a economia está retraída, não há crescimento. Agora vamos ganhar... E Salomão não corre ser acusado de estar a elaborar o quadro da inveja? Não, qual inveja? Inveja, se há uma pessoa em Moçambique que não tem inveja, sou eu, que até gosto de todos, mas gosto de pessoas corretas. Então, inveja não, nós não somos dessa época. Quando nós crescemos, inveja não era bandeira de ninguém. Então, nós, inveja, para fazer o que com inveja? No que nós queremos, aliás, eu tenho inveja de um país organizado. Quero um país bem organizado, um país bem estruturado, bem gerido, em que os protagonistas não sejam os gestores públicos, os protagonistas sejam o país, seja o povo. Não é o ministro que ganha prêmios, não é isso. Ganha prêmio de quê? Fez o quê? Não pode. Tem que ser o país a ganhar prêmios por ser um país bem organizado. É para sair da lista dos países subdesenvolvidos para países de renda média, como está a Tanzânia, como estão a ir os outros. Não continuarmos como estamos. Então, eu penso que nós temos que ser muito vigilantes contra isso. Senão ficamos aqui adormecidos, prêmio para aqui, prêmio para ali, chama-se este, chama-se aquele, não pode. E ficamos felizes que estamos a trabalhar, porque estamos a receber prêmios. Não é assim. Os prêmios temos que receber aqui dentro, ver a nossa indústria crescer, ver a nossa agricultura crescer, deixar de importar produtos básicos da África do Sul para Moçambique, deixarmos de ser bazar da África do Sul, que quando quer vender tomate manda para Moçambique, quando quer vender repolho manda, até limão. Moçambique não produz, um país não produzir limão suficiente para alimentar, ir comprar um caminhão de limão da África do Sul para vir vender. Isso é uma vergonha, é uma grande vergonha. Afinal, a economia não é isso. A economia de um país é limão, é tomate, é repolho, é isso. Agora você não tem isso, mas ganha prêmio lá fora por desenvolver isso, que não tem. É um paradoxo. É um paradoxo. Essa questão dos prêmios dos políticos é uma questão muito consensual em muitos países, principalmente esses prêmios internacionais. Muitas vezes, na verdade, existem organizações credíveis que dão esses prêmios, mas as outras, de fato, tenho estado a ouvir aí, são mesmo verdadeiras fraudes que têm estado, e muitas vezes pagas a peso de ouro. Né? Salomão, vamos avançar então para o nosso terceiro e último tema desta noite. Estamos ainda no quadro da proliferação. Salomão disse que está preocupado sempre que há eleições nessas organizações empresariais. Há um grupo que perde, decide ir criar uma nova organização. No caso, Vertente fala aqui da Fundec, que é dirigida pelo antigo presidente da CTA, o engenheiro Vuma, e fala também da FEDEM, também do Dr. Lineu Candeeiro. Este último foi o candidato derrotado nas últimas eleições da CTA, que tinha apoio também do engenheiro Vuma, mas também o Dr. Álvaro Massinga, quando perdeu as eleições na CTA, foi se entrincheirar na Câmara. Não? Como é que olha? Acha que esse modelo não enfraquece, digamos assim, o setor privado? E hoje fala-se a um grupo na região centro que fala já em criar uma federação também, porque acha que a CTA está corrompido. Como é que olha para essa situação? Eu penso que isto enfraquece muito o próprio... Aliás, tira muita dignidade ao título de empresário moçambicano. Empresário moçambicano não pode ser isto. Isto é muito mau para o país. Veja lá que o Lineu Candeeiro era candidato a presidente da CTA. Apoiado pelo antigo presidente da CTA, o engenheiro Agostinho Vuma. Os dois não conseguiram os seus intentos, perderam. Agora cria uma organização, a cada um cria uma sua organização, para fazer aquilo que eles queriam fazer na CTA. Logo vão fazer exatamente
e vão concorrer exatamente, vão disputar os mesmos doadores da CTA para conseguir afirmar-se, para conseguir... Quer dizer, é o que é isto? Né? Eu fui presidente do MISA Moçambique. Quando cheguei ao fim do MISA, apoiei o meu colega para ficar no meu lugar. E ficou. Venceu a eleição, já acabou. Se tivesse perdido, íamos sair na mesma. Ele ficou, eu não fiquei. Nunca entrei lá. Agora, há pessoas aqui que quando é presidente de uma coisa, essa coisa não pode terminar. E se terminar, ele vai inventar outra coisa parecida com essa para ele continuar com aquele cargo de presidente. Acho que tomaram posse esta semana passada, o Vuma tomou posse, presidente de que. E eu penso que não é assim que se faz. Mas o Salomão não está uma caça, digamos assim, ao Vuma. Não, qual caça ao Vuma? O Vuma é um dos amigos que eu cumprimento com muito prazer, converso com ele. Eu não subscrevo muitas coisas dele, mas não é meu inimigo, não tem nada a ver com ele. Ele tem muitos inimigos, também ele cria alguns inimigos dele. E agora havia uma disputa dele com um jornalista e tal, mas isso é com ele, é vida dele. Mas o que eu estou a analisar é vida pública, a vida pública do país, porque isso aí cria uma concorrência, quer dizer, a imagem que isso vai transmitir aos mesmos doadores, onde eles vão buscar o dinheiro. A CTA tinha financiamento da USAID, tinha financiamento de quem? Tem financiamento de várias fontes. Essas organizações são ser criadas, conhecendo essas fontes, porque eram eles que iam buscar o dinheiro lá, onde entregar cartas lá, para pedir o mesmo tipo de apoio, para fazer não sei quanto. E depois também, como esse país é bom, onde estar nas mesmas delegações presidenciais, vão para aqui, delegação de empresários. Quer dizer, em Moçambique parece ser mais fácil criar uma organização do que criar uma empresa. Em vez de criar empresa, produzir comida ou produzir coisas, serviços para o país, estamos a criar organizações. Para ele fazer o quê? Para ele disputar fundos. Então, quer dizer, eu penso que isso não é tema para desenvolver, é uma chamada de atenção. Não acha que essas organizações, uma fundação para o desenvolvimento econômico, empresarial, uma federação de fomento empresarial, não são importantes essas organizações? Afinal, CTA é o quê? CTA é o quê? CTA é uma confederação. É uma confederação. Como é que você vai fazer uma federação? Vai fazer uma federação a partir das associações empresariais. E a CTA também é uma confederação das associações empresariais. A palavra CTA, muita gente nem sabe de onde é que vem. Vem da Comissão do Trabalho das Associações. Comissão, é por isso que é CTA. Havia naquela discussão para a desburocratização do Estado, das coisas, quando o ministro da Indústria e Comércio era Oldemir Baloi, criaram-se muitas comissões. E criou-se a Comissão de Trabalho das Associações, CTA, no tempo do Egas Moçanhano. Então criou-se isso. Então aquele nome nunca mais saiu, ficou CTA. Mas o CTA é Confederação das Associações Empresariais de Moçambique. Então, e é confederação. Agora você vai criar outra fundação das mesmas associações, ou outra federação das mesmas associações. É o que é isso? Isso é um jogo de língua. Você está a brincar com a língua para dizer a mesma coisa. A coisa que existe neste país é a CTA. A CTA é a Confederação das Associações Empresariais de Moçambique. Está aí. Mas pronto, as pessoas não conseguem. Agora, por que não criaram isso quando ainda estavam na CTA? É porque estavam bem na CTA. Uma vez não estar na CTA, no poder na CTA, então eu saio, mas como não posso ficar fora do poder, eu tenho que ser presidente de alguma coisa. Então vou criar. Eu penso que não é assim que se faz um país. Eu penso... A este ritmo também os partidos políticos... Sim, qual é o passo que esses partidos políticos dão? Muitos partidos que surgem é por causa de zangar com este, zangar com aquele. Muitos partidos morrem. Morrem na sua fundação. Alguns partidos, tem partidos aqui, até vi um debate há dias numa televisão, de um representante de um partido em que só existe ele. Não há mais ninguém, nunca foi visto outro membro desse partido.
desde que foi criado há mais de 10 anos. O único membro que aparece sempre é ele. Mas pronto, é partido. O partido é ele. Então, também não podemos chegar a esse nível, a nível empresarial. Empresa é uma coisa séria. Eu gostaria que as pessoas criassem empresas e desenvolvessem o país, providenciassem serviços, produzissem produtos para colocar no mercado e termos um país com produtos suficientes e com desenvolvimento econômico tangível e não criar associações para depois ir disputar dinheiros dos doadores, e disputar viagens para estar na delegação, porque eu não sei quando, e depois nunca criam empresa. Não pode ser assim. Estamos a ser muito maus, se calhar mal aconselhados, muito mal aconselhados, ou estamos a caminhar erradamente. Eu não gostei de ver o engenheiro Agostinho Vuma e o Dr. Lineu Candeeiro a criarem organizações para concorrer contra a organização que eles queriam dirigir e não conseguiram. Exato. Salomão, eu acho que por hoje é tudo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui em estúdio para fazer esta reflexão em torno dos principais temas que marcam a semana. Aos nossos telespectadores, internautas, também agradecemos a vossa audiência. Nós voltamos no próximo domingo com mais temas de análise aqui com o Salomão Moura. Boa noite, até a próxima.